Muito bem, eu sou Tatiana Livramento. E eu sou Ronaldo Souza e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre hábitos, gerações e o cringe. Ai, ai, esses hábitos, essas gerações e esse tal desse cringe que tem sido tão falado ultimamente, né, Tati? Olha, eu Ah, confesso que eu tô até um pouco cansado de ouvir falar desse tal de cringe. E pelo que eu andei sondando por aí, a garotada da geração que utilizava cringe já saturou, achou que a gente invadiu o território deles. é verdade, é verdade. Eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão e claro que foi a minha filha caçula que me explicou do que se tratava, né? Logo no comecinho, ela falou assim: "Ai, mãe, cringe é aquilo que é meio cafona, é meio fora de moda, aquela coisa que é meio vergonhoso para quem faz". Eu falei: "Ah, entendi". Né? Ainda dei uma cutucadinha nela, eu falei: "Assim, aquilo que vem com um monte de preconceito, né?" Porque é uma geração que se diz tão despreconceituosa, né? Mas, enfim, aí ficou por isso mesmo. E conforme foi, né, foram falando tanto desse assunto, isso virou uma coisa, um tema, né, tão relevante em todas as mídias. Eu falei, nossa, enfim, Artistas falando. todo mundo fazendo testes, sou cringe, não sou cringe, gostei de ser cringe, não gostei de ser cringe. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, será que realmente a gente precisa ter esse embate todo, né? É tão comum a gente ter essa convivência, né, de hábitos tão diferentes, de vocabulários diferentes. Você não acha, não? Eu acho. Mas eu acho que o que acontece, Tati, na verdade, é aquilo que aconteceu na sua geração, aconteceu na minha geração, né? E agora acontece com as gerações que vêm depois da gente. Sempre há uma novidade e um conflito. E quem está um pouco mais à frente vai ser sempre considerado o antiquado, ou aquele que não está seguindo a onda, né? Uhum. Né? A gente sabe, e cada década, cada época, surge algo novo, né? Esse lance do cringe, né? E até uma palavra em inglês, parece que tem alguma coisa relacionada com a vergonha alheia, né? Com vergonha alheia, Você vê, exatamente. né? Eu sou totalmente cringe, então, porque, por exemplo, eles dizem que tem vergonha alheia do cabelo repartido de lado. Mas, gente, eu sou uma pessoa que faz tratamento, tá ficando calvo. Colocar cabelo de lado, dar uma secada, assim, é uma forma de eu dar uma tampada na minha calvície, sabe? Eu dou uma ajeitada aqui. Cringe. Tomar café de manhã, eles dizem que tomar café da manhã é cringe. Quem tem vergonha alheia do outro que toma café da manhã, gente? É refeição, é Mas eu acho importante. que é isso, é uma necessidade, né, que os jovens têm, que nós tivemos, cada um à sua época. A gente sempre viveu isso, sabe? Sim, Da gente precisar ter uma identidade própria, sabe? Uma identidade de grupo. E que aquilo nos referencia de alguma maneira. sim. Então, talvez essa, entre aspas, rebeldia, né? Essa coisa do o que eu posso fazer para ser diferente, talvez hoje isso seja muito desafiador para os jovens, porque a gente tem, em diversas gerações, pessoas com comportamento muito mais livre, né? A gente não tem mais essa coisa do de rótulos tão pré-determinados. É claro que existe aí todo um estudo das gerações X, Y, os milênios, os baby boomers, enfim, né? Existe isso muito atrelado às datas de nascimento, e cada estudo vai colocar ali um período, né, diferente, sempre tem uma variação para mais ou para menos do período de cada uma, mas no fundo, de uns anos para cá, o que a gente vê, e até comentei com você, né, eu gosto desse conceito da geração flux, que é um conceito que vem muito mais atrelado ao comportamento das pessoas do que a idade. E eu acho que esse pessoal mais jovem está um pouco perdido, porque ao mesmo tempo que a gente tem, né, pessoas de diversas gerações com hábitos muito diferentes, para eles ficou aquela coisa assim, e onde eu vou ser diferente?
Então, eles pegaram coisas que são, e certamente muito inconscientemente, né? O que é muito comum que todo mundo faz? Tomar café da manhã. Então, eu vou dizer que eu não tomo. Acho que sobrou pouco espaço. Não sei se eu estou sendo clara no que eu estou falando, mas eu acho que é isso. Porque você tem hoje senhores, senhoras de 50, 70, 90 anos com um comportamento tão jovem, às vezes, e muitas vezes jovens de 20, com uma cabeça tão antiga, tão atrelado a conceitos, né, mais antigos mesmo. Não estou dizendo se está certo ou se está errado, não. É o jeito de cada um. Né? Desde afinidade a risco até como se vestir, hoje a gente está muito livre. Né? A moda se tornou mais livre, você pode andar com roupa rasgada, colorida, todo de preto, com cabelo para cima, sem cabelo. Né? Você vê senhoras andando de cabelo rosa, azul, verde, e senhores também. Então, o que sobrou para esse jovem? Né? Eles resolveram falar assim, peraí, qual é o meu espaço aqui? Aonde eu estou? Eu acho que pode ser por aí. Muito achismo, viu? Não tem estudo nenhum sobre isso. Eu também não. É uma reflexão daquilo que a gente está acompanhando, né? Eu ontem, por exemplo, estava assistindo o programa da Ana Maria Braga, mais você na Rede Globo, e ela e a outra jornalista que falam de coisas que acontecem na internet estavam avaliando isso, porque elas já falaram da questão do cringe, mas como que é um negócio está tão em alta, né? Os artistas colocam lá no Twitter, gente, explica melhor para mim o que é esse negócio de cringe que eu não estou entendendo nada. Até a Anitta colocou outro dia, eles deram destaque para isso. E os testes, né? Tem vários testes para saber o que é cringe e o que não é cringe. Tem, exatamente. Eu já vi que eu sou totalmente cringe. Cringe quase crazy. Isso tudo, mas tudo bem. Eu hoje vou pedir uma licença especial para tomar, sem ser na nossa caneca, porque a minha amadíssima sogra acabou de me trazer um chá quentinho. Gente, que gostoso. E aí ela trouxe nessa caneca linda e eu vou tomar porque eu tô com frio. Desculpa, vamos lá. E nós aqui na nossa região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, estamos com muito frio. Eu tô aqui de cachecol, dentro da minha casa, e estou de meia, e eu só não tô de luva, que senão atrapalha eu utilizar aqui. É engraçado. Fazia tempo que eu não vi um frio assim por cá. Mas acho que fazia tempo que não fazia esse frio mesmo. Será que usar cachecol é cringe? Provavelmente. Ai, adoro. Mas voltando ali, o que eu estava falando do programa da Ana Maria Braga, né? A jornalista foi mostrando, elas foram exatamente meio que fazendo esses testes, se não é cringe. E elas acharam um vídeo de uma menina moça já, né? Mas dessa geração mais jovem, que ela falou assim, gente, o cringe era uma coisa nossa. Tá todo mundo falando cringe, vocês acabaram com o cringe. Não era nem para estar sendo divulgado. Não, eu não falo mais. O cringe virou cringe, é isso? A gente conseguiu transformar o cringe em cringe. Então eu acho que é exatamente isso, essa necessidade de criar um universo, um grupo, uma linguagem, uma forma de comunicação entre eles, e de repente assim, poxa, não é para vocês aí mais velhos entrarem nessa, não. Meterem nessa conversa, né? É nosso. E aí a gente começa a perceber que é isso mesmo, quando a gente também está nos nossos processos aí de pré-adolescência, adolescência. Imagina quanta coisa a gente não queria que os pais da gente também falassem do mesmo jeito ou percebessem a realidade. Que a gente falava o quê para eles? Que eles estavam pagando mico. Era uma expressão, que é exatamente o cringe. A tradução não literal é exatamente isso. Ai, pai, que coisa feia. Quando o pai botava uma camisa mais moderninha, trocava o estilo de calça, né? Em vez de usar sapato, usava tênis. Você falava, ai, pai, não. Mas eu vou te contar que eu na verdade, eu ficava animado quando via que meus pais acabavam falando alguma coisa que é do... E os pais dos meus amigos que falavam gírias que a gente usava muito na escola,
era muito engraçado, sabe? Era divertido, na verdade. Nossa, engraçado aquela pessoa Era mais velha falando divertido, é aquilo, né? diferente. Pois é, É, ficava meio uma coisa estranha. Parece que o mais velho está querendo se enturmar, e tá mesmo, né? Eu acho sim. super válido, quanto mais. É claro que a gente precisa tornar isso algo muito espontâneo, né? Porque senão fica forçado e eles sacam na hora. O pessoal mais jovem pega, né? Isso daí é só verniz, né? Então, mas quando a gente consegue mesmo se apropriar, mas sem invadir o território deles, né? E conversar com eles numa mesma linguagem. E eu não sei mais agora onde que eu ouvi isso ontem, mas eu ouvi alguém falando sobre comunicação, que é um tema que nos encanta, né, Rô? Sim. Mas falando que o grande objetivo da comunicação tem que ser entendido e ser compreendido. E para isso, muitas vezes, a gente precisa se apropriar de um vocabulário diferente do nosso, né, do nosso dia a dia. E isso eu acho muito importante para a gente se aproximar dos jovens, né, sem que eles se sintam invadidos, eu acho. Quero recordar aqui, aproveitar para deixar o link do programa que nós falamos, Quem Não Se Comunica Se Trumbica, onde eu trouxe também essa informação da questão da comunicação. Para ela ser efetiva, ela tem que ser aquela que o outro entende de fato, né? Se não entendeu o que eu estou querendo dizer, então não houve comunicação. É exatamente isso aí. É a comunicação que rompe essas barreiras, né? Quando a gente se coloca muito atrás de rótulos, de formato, de hábitos, né? Quando a gente tem ali hábitos muito arraigados, que a gente não consegue abrir mão daquilo, na verdade, a gente está criando barreiras, né? A gente não está criando pontes, a gente está destruindo as possibilidades de se criar pontes. Então, eu achei essa discussão toda aí do Clean muito legal. É muito legal porque a gente começa também a fazer uma reflexão sobre tudo que a gente está vivenciando nos últimos tempos, da evolução tecnológica, sobretudo. Por exemplo, a minha mãe, ela não sabe utilizar o WhatsApp. Ela tem 69 anos. Eu explico, ela tem dificuldade. Ela até consegue abrir ali, mas ela não sabe mandar um áudio, ela tem dificuldades e tal. Mas a gente sabe de outros idosos, até de mais idade que ela, que mandam mensagem de áudio, até prefere para não ter que ficar digitando muito textinho ali. E isso é uma das questões. Então, isso também é para a gente perceber que entre gerações há diferenças e ok, cada um tem seu ritmo. Alguns conseguem acompanhar alguma coisa nova ou uma linguagem nova, mas outros não, e nem por isso... E acho que às vezes não é nem o interesse real de aprender, sabe? Sim. Eu acho que no fundo, não conheço sua mãe pessoalmente, não tive esse prazer ainda, né? E obviamente você vai dizer, posso estar chutando aqui bem longe da realidade, mas eu fico pensando assim, talvez ela até tente usar o WhatsApp, porque todo mundo tenta, mas né, todo mundo usa. Mas no fundo, ela deve falar assim, que coisa esquisita isso. Porque é isso. O que me desperta a vontade de aprender alguma coisa nova? Primeiro de tudo, entender a utilidade daquilo. Aquilo precisa ser útil de alguma forma. Dentro desse útil, pode ter, inclusive, a função de lazer, enfim. Né? Mas, de repente, a pessoa fala assim, eu já me comunico por telefone, para que eu preciso disso? No fundo, ela pode pensar dessa forma, ela fala, eu vou tentar aqui aprender, vou fazer o basicão, mas não vai ser a minha praia, sabe? E acho que está tudo bem também. Né? Que bacana quando a gente consegue encontrar o valor da outra pessoa do jeito dela, com os hábitos dela. Por isso que a gente trouxe esse tema do hábito, né? Como hábito é importante da gente entender se ele está nos limitando ou se ele está nos possibilitando novas conquistas. Né? Abrir mão de um hábito, adquirir um hábito novo, se manter no hábito que você tem. Eu acho que é uma questão de consciência mesmo, sabe? De cada um.
Deixa Sim. cada um do seu jeito, deixa ser cringe, deixa pentear o cabelo do lado. Como eu falei lá no começo, eu acho que isso tem muito a ver com preconceito também, né? Quebrar Tem. esses preconceitos é importante. Desconstruir muitas coisas, que é outra palavra que Uhum. surgiu também do nada e é muito É, utilizado. Vamos desconstruir, construir, enfim, algo que já é construído. Mas eu acho que a gente vem evoluindo, a gente vem avançando e sem medo de ser feliz, eu acho que o mais importante é isso, né? Eu acho que é, a gente precisa ser feliz independente do que está rolando. Mas essa questão do ser feliz me faz recordar das vezes que eu fui gestor de equipes de turminhas bem mais jovens do que eu. Eu já vou completar mês que vem 42 e eu fazer gestão de equipe de 20 e poucos anos, né? E é interessante como faz diferença e como a gente se divertia com isso. sim, sim. Porque, assim, às vezes eu queria trazer uma referência de um programa, de um desenho animado, de uma novela que eu assisti na Eles minha nunca época. nem ouviram falar, E provavelmente. ou algum jargão de algum programa humorístico da minha época, que daí eu soltava, aí eles ficavam todos assim, cri, cri, cá, cá, cá. E eu ria junto, eu falei, tá bom, já entendi, vocês não sabem o que é, né? E da mesma forma, quando eles traziam coisas mais atuais que eu não estava acompanhando. E realmente há uma dificuldade da gente acompanhar um pouco algumas coisas. Não dá. Sim, E a sim. gente tem que entender também que tem o lugar da moçada mesmo e do que é a realidade universo deles mesmo, né? Tem Você interessante. estava falando, eu me lembrei quando eu entrei no Facebook, já há muitos anos atrás, e a minha filha mais velha saiu. A conta dela tá lá, mas ela não usa. Eu comecei a falar para ela, mãe, cadê você, né? Aí eu falei, mãe, o que eu vou fazer numa rede social com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó, com a minha tia? Migrei. Ela migrou do Facebook para o Instagram, lá ela está até hoje, não tão ativa assim. E quando eu vejo, ela ainda está buscando redes assim, onde tem mais a patota dela, pelo menos, sabe? E é natural, gente. E aí eu falei assim: eu não vou ficar indo atrás dela nas redes sociais que ela vai, porque de alguma forma, né, é um outro espaço, é uma outra linguagem, é um momento deles. Vamos dar esses espaços, né? Eu acho que a gente precisa aprender a lidar até com esse respeito mesmo nas redes sociais. É que nem antigamente, quando você tinha um, um bar ou uma boate, que era basicamente de jovens. Aí vai lá o tiozão, a tiazona, né? Ó, eu lembro que era discoteca, viu? Discoteca boa. Eu não tinha idade para frequentar a discoteca, Eu mas eu tinha. ouvia falar muito da discoteca, era louco para ir na discoteca, sempre gostei muito de dançar. Mas era isso, você via alguém muito mais velho ali, causava uma certa intimidação, né? E é isso que eu estou falando. Hoje as coisas são muito misturadas, né? A gente não tem mais tanto isso, ainda tem um pouco, mas eu acho que nas redes sociais a gente também pode entender ali qual é o universo de cada um, sabe? E preservar um pouquinho essa identidade do pessoal mais jovem e eles também respeitarem a gente e ao mesmo tempo aumentou as possibilidades de troca, porque também não tem jeito da gente não estar naqueles ambientes. É confuso, né? Eu acho que é muito desafiador, na verdade, esse Sim. momento que a gente está vivendo, porque a convivência é cada vez mais possível, né? E a gente tem que entender aí esse limiar, né? Do vamos deixar eles criarem a identidade deles, usar a linguagem deles, né? A gente também não deve ficar se apropriando de tudo. Não, eu acho que eu tô com essa menina aí que falou que não vai mais usar a palavra cringe. Bom, eu já não uso, também não vou usar, não, viu? Também não. Eu vou continuar falando que tá pagando mico. É mais ou menos isso. Tem mais a minha cara, né? Exatamente. Mas Muito eu acho bom. que
é gostoso perceber isso, ir acompanhando, ir observando, estar antenado nas coisas, né? E o que a gente pode aprender e o que a gente pode compartilhar entre gerações. Eu acho que, Sim. acima de tudo, né? Eu acho que, embora exista um certo, talvez às vezes um certo conflito de gerações, uma certa rejeição do mais novo com o mais velho, ou não, mas de tudo isso dá para compartilhar coisas, né? As gerações mais da frente, mais de branquinho, sim. Caiu uma neve, né, nos cabelos. Cai uma neve, não pinto o cabelo, porque aqui não tá, tem um fiozinho ou outro, mas a barba já entrega, né? Mas Eu não posso falar nada. Mas eu acho que é isso. A gente sempre tem que compartilhar. A gente aprende algo novo com a nova geração, e a nova geração pode sim e deve contar muito com a experiência dos mais velhos, né? É sempre uma questão de troca. E não ter medo dessa troca. Não, e você está falando uma coisa que me lembrou, né, uma outra condição que vivemos, né? Sim. Até um tempo atrás, a gente tinha uma expectativa de vida muito menor, né? Então, nunca a gente teve tantas gerações convivendo, né? Tantas gerações com vida útil ainda, né? No mesmo período de tempo. Então, hoje, quando você está num ambiente de trabalho, por exemplo, é muito comum. Você vai ter ali aquele pessoal novo, os mais jovens, recém-formados, que são estagiários ainda ali, na faixa dos seus 20 anos, mas você vai ter o pessoal de 40, todo vapor, super produtivos, e o pessoal de 60, e às vezes o pessoal de 70 ainda trabalhando. Né? As empresas que estão mais antenadas já entenderam que essa diversidade de gerações traz uma riqueza muito grande, né, nas suas ideias, um complementa o outro, aquele ímpeto do jovem, né, aquela coisa apressada, precisa ser compensada com a experiência dos mais velhos, não no sentido de um ensinar sempre para o outro, mas essa troca, né? E eu me lembro muito, gozado, me lembrei de uma coisa que agora, de muitos anos, quando eu era estagiária na Gillette do Brasil, lá no Rio, e eram prédios diferentes. O meu gerente, ele chamava Ogart, nunca mais tive notícias dele. Ele estava por isso que eu me lembro tão bem. Ele já era um senhor, ele já devia ter seus 50 anos, 50 e poucos anos, assim, cabelo mais grisalho, por aí, devia ser nessa faixa. Para mim, né, com 19, ele já era um senhor. E eu me lembro dele olhando para mim, né? Eu estava indo de um prédio para o outro e ele ficou me olhando. E eu achei que ele fosse falar alguma coisa, me chamar atenção, sei lá, me pedir alguma coisa, e acabei me dirigindo a ele. Desviei do meu caminho e falei, você está precisando de alguma coisa? Aí ele riu, ele falou assim, não, eu estava me lembrando quando eu entrei aqui, porque ele é da época que o profissional ficava 30, 40 anos numa empresa, né? Ele se aposentou lá. E ele falou assim, eu estava olhando que quando eu entrei aqui, pensando, quando eu entrei aqui, eu também andava rápido como você. Eu tinha uma pressa, né? E eu me lembro tanto dessa conversa, sabe? E ele falou assim, até que eu descobri que a gente não precisa caminhar tão rápido. Eu me lembro disso, gente. Eu era muito novinha, foi a minha primeira experiência profissional numa baita de uma empresa. Aprendi muito ali, muito, muito mesmo. E me lembro disso, sabe? Como aquilo foi importante, aquela conversa de duas pessoas, ele quase, né, ali para se aposentar, eu fiquei por ali como estagiária, acho que eu fiquei uns 2 anos lá, depois que saí, ele continuou, mas ele já estava faltando 2 anos para se aposentar, alguma coisa assim, deve ter terminado, né, concluído ali seu período, e eu fui seguir minha vida, mas vê que até hoje eu me lembro dessa conversa, sabe? E falo, poxa, quanto ele quis me dizer ali, né? Uma troca de 2 minutos, 3 minutos, e que me marcou tanto. Então, é importante, sabe? É importante a gente estar atento para ouvir aqueles mais velhos. Hoje eu estou com 52, né? São 10 anos a mais que você,
e adoro conversar com as pessoas mais velhas, mas adoro a convivência com os mais jovens. Por isso que eu dou aula até hoje, né? Sempre falo isso. Às vezes eu reclamo, estou cansada, né? A grana não é tão significativa assim, mas quando eu vejo eu continuo, eu falo, por que eu estou aqui ainda, né? Mas é porque é um exercício mesmo, me obriga a estar antenada não só com as questões mais técnicas, né, da profissão de administrador, mas do mundo, né, dessa convivência. Acho que me rejuvenesce um pouco, né, estar ali em sala de aula há tanto tempo e ouvindo essas questões todas. Eu acho muito legal. É que você falou uma coisa aqui e vou anotar de sugestão para a gente gravar de tema. Olha só que a gente está fazendo reunião de pauta, aproveitando o vídeo fazer reunião de pauta. Mas você falou uma questão de trabalho, da questão financeira que às vezes nem compensa tanto, mas por que você está fazendo? E eu acho que a gente pode fazer um vídeo falando sobre preço e valor. Porque isso... A gente querendo invadir outro tema, né? Bom, isso pode isso é muito falado entre pessoas de determinados nichos sobre produtos, sobre aquilo que vende. Eu lembro quando eu dirigi um programa de artesanato, a gente trazia muito isso, né? Preço e valor. Sim, mas sim. A gente pode fazer uma reflexão ainda mais ampla sobre essa questão da satisfação e da realização. Mas, ok, só aproveitando anotado aqui, para a gente poder gravar um vídeo falando sobre isso também. Muito legal. Você falou dessa questão de pessoas mais velhas ainda na ativa, ainda trabalhando. A manicure, onde eu vou fazer minhas unhas, eu faço unha, tá? Então, o do pé, principalmente, que eu detesto cortar a unha do pé, é uma senhora de 73 anos. Olha só. Uma graça. Compartilha tanto da história da vida dela, sabe? Ela é lá da sua terra, do Rio de Janeiro, e veio para Aparecida há uns 3 anos que vive aqui. Ficou viúva. Mas sei um pouco só dela, mas assim eu falo, meu Deus, uma senhora de 73 anos, nativa, trabalhando, e tem a linguagem dela e não compreende muitas coisas que estão acontecendo, e a gente vai conversando e tentando se entender, né? E ela compartilha coisas que acrescentou para mim, e de repente eu falo alguma coisa que pode esclarecer, contribuir com ela de alguma forma. Eu acho que é isso, Rô. É um outro termo, né, que a gente tem ouvido muito, que é a questão do aprender a desaprender as coisas para poder aprender coisas novas. Eu acho que essa é uma disponibilidade que a gente precisa ter, sabe? Abrir mão mesmo, desapegar de coisas antigas, coisas que estão tão enraizadas na nossa vida, na nossa cabeça, para abrir espaço para o novo. Né? Essa é a disponibilidade que a gente precisa ter, independente de qualquer rótulo, independente de qualquer data de nascimento que a gente tenha. Né? Eu acho que é isso que é tão lindo nas pessoas que estão dispostas a falar assim, tá bom, isso aqui que eu aprendi a minha vida inteira já não me serve mais, não neste momento, me serve como bagagem, sempre serve, né, como bagagem, mas eu sou capaz de aprender coisas novas, né, de esvaziar de novo o meu copo para poder abastecê-lo de coisas novas. E acho que isso é o rico da vida, né? É onde a longevidade vai nos levando, sabe? Senão a gente vira um velho muito chato. Não é? A palavra que veio já há um tempo aí com as gerações e tem sido muito utilizado, que é o desconstruir. Desconstruir. Né? Desconstruir aqueles conceitos que a gente veio construindo ao longo do tempo. Gostei. É isso aí, meu amigo, também. Gente, só para lembrar, né, Tati, o que a turma tem que fazer? Curtir bastante, comentar, compartilhar. A gente está aí com metas mais ousadas para o nosso canal. Vamos mudando um pouquinho aí o formato, mas a gente quer ouvir de vocês, né? O que vocês gostam mais, gostam menos, sugestão de temas. A gente gosta muito de cada participação que a gente recebe. Não é assim? Exatamente. Estamos aqui para refletir, para aprender juntos.
né? Cringe ou não, a gente está aqui de coração aberto. Com certeza. E acho que esse é a grande mensagem, né, que a gente vem tentando passar, e acho que com sucesso, que é a importância da gente trocar com o outro, da gente conversar, da gente expor aquilo que a gente pensa, estar aberto ao que o outro pensa, e assim a gente vai crescendo, aprendendo e desaprendendo, reaprendendo, né, uma série de coisas. Então, por isso que a gente sempre fala que o propósito desse canal, desse nosso bate-papo, é trazer a reflexão, né? Trazer resposta para ninguém, né? Pelo contrário, é exatamente fazer com que cada um encontre as próprias respostas e busque, né? Se a resposta não está vindo tão fácil, busca informação sobre o tema, vai criar a sua própria identidade, né? Eu acho que é isso que é tão bacana, é o que me motiva a estar aqui toda quarta-feira com vocês. Eu também. Alegria. Obrigado, minha Total. amiga, pela parceria aqui do nosso canal, Ideias Benditas. Semana que vem a gente volta aqui com muito mais papo gostoso. Um beijo grande para você, minha amiga. Beijo para você que Até a acompanha a gente. próxima. Tchau, tchau.